Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSap Podcast em parceria com o CREA Pará, diretamente do estande do CREA com Fé e Mútua na COP30, na Green Zone. Então se você quer ver, quer conhecer sobre um pouco do mundo industrial, da engenharia e tantas outras áreas que nos envolvem, vem aqui ao estande do CREA na Green Zone durante a COP30. Então, antes de iniciar, gostaria de agradecer o nosso convidado pelo convite aceito. Veio falar sobre um tema muito importante, que é autoconhecimento, inteligência emocional e gestão e liderança na engenharia, é claro, envolvendo tudo isso. Então, antes de passar a palavra a ele, não deixe de se inscrever no nosso canal PodSap Podcast e no canal do CREA Pará, que esse episódio também estará no canal do CREA. Se inscreva, ative o sininho e lá no Instagram, @CREA_PA e @PodSap Podcast. Vitor, muito obrigado por ter vindo aqui e gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse um pouco sobre você, falasse um pouquinho sobre esse tema, né, que você trouxe hoje aqui para a gente. Muito obrigado pelo convite, obrigado Ricardo por estar aqui também, poder dividir com os telespectadores um assunto muito importante, né? Então meu nome é Vitor Chimene, de formação sou engenheiro sanitarista ambiental, formado pela UFPA. E dentro da minha formação identifiquei a falta, a necessidade de ter um conhecimento extra, que é o conhecimento da inteligência emocional e liderança. Então eu exerci cargo de gestão dentro da Secretaria Municipal de Saneamento, sendo diretor-geral, chefe de gabinete, chefe do setor de projetos, e identifiquei a ausência e a falta desse conhecimento de inteligência emocional e liderança, né? Basicamente a inteligência emocional são 5 aspectos, né? O autoconhecimento, o autogerenciamento, o conhecimento das emoções do outro, o relacionamento e o sistema de padrão de reconhecimento. E a partir desse instrumento de inteligência emocional, é possível também desenvolver a liderança, que no meio corporativo ou no meio de relacionamento, ele é importantíssimo para trabalhar em equipe e assim acontecer e ter objetivos em comum e assim ter o sucesso em todo e em qualquer desenvolvimento de projeto. Você falou que, antes da gente iniciar, que você está fazendo, que você fez todo um curso nessa área lá nos Estados Unidos. Você poderia falar um pouquinho, hoje, né, no Brasil a gente tem várias personalidades da área da mentoria relacionada à inteligência emocional, mas eu queria entender um pouquinho se há alguma diferença do que é praticado no Brasil com o que você trouxe lá dos Estados Unidos. Sim. Hoje em dia a gente tem um leque muito grande de autores que falam de inteligência emocional e liderança, mas poucos trabalham do ponto de vista científico, né? Talvez o único autor que eu conheça que trabalha do ponto de vista científico é o Daniel Goleman, né? Porque ele é professor de Harvard, ele já fez diversos artigos em jornais americanos e eu busquei esse apoio também da academia, né? Então eu fiz um curso de 3 semanas na Universidade de La Verne, na Califórnia, ao lado de Los Angeles, e fiz juntamente com um professor formado no Canadá em administração, mas também com especialidade em questão de desenvolvimento de pessoas, né? Então eu busquei a academia para que eu pudesse ter esse conhecimento do ponto de vista científico para que eu pudesse me desenvolver. Então eu passei 3 semanas nessa universidade, estudando todos os dias, para que eu pudesse compreender quais são as bases da inteligência emocional e liderança, pudesse primeiramente praticar no meu ambiente de trabalho, e a partir disso, do reconhecimento da importância dessa temática, poder também desenvolver cursos, elaborar material, livros, para que pudesse também levar essa temática principalmente para os engenheiros e geocientistas, que dentro do ambiente corporativo precisam desse conhecimento. Engenheiro trabalha mais com gestão do que fazendo engenharia, né, de fato, às vezes. Trabalha com gestão de equipe, planilha, muita planilha para tudo enquanto, mas, assim, a engenharia, às vezes, ela fica ali um pouco de lado, mais para o relacionamento interpessoal, sim, né, com engenheiros. Sim. Eu fui engenheiro, trabalhei na área de mineração e com gestão de equipes, então eu sei que é muito difícil. E para mim foi muito difícil. Então, hoje você disse que tem um curso, você falou sobre um curso, você está trazendo um treinamento para o Pará, para o CREA, para os engenheiros e geocientistas, né? Como que funciona esse teu treinamento? Sim, eu realizei um curso do CREA
para representante do CREA justamente sobre inteligência emocional, mas não é só para trazer um conhecimento, né? Mas é que a pessoa ela possa sair realmente com um diagnóstico. Então eu aplico uma metodologia onde é feito um trabalho em grupo, em equipe, e após o final dessa metodologia, onde eles entendem quais são as bases da inteligência emocional e liderança, eles podem preencher um questionário e a partir disso sair com um resultado de como está a sua inteligência emocional e liderança e a partir disso ter ferramentas de desenvolvimento desses aspectos. Mas o mais importante, que eu estou elaborando um livro justamente com esse conhecimento, tanto teórico como prático de gestão de equipes, para que eu possa desenvolver essas informações. Mas o que é importante a gente entender que 60% das pessoas que se demitem de um trabalho se demitem por causa do chefe. Ou seja, dentro de um ambiente corporativo, o que importa realmente é qual é o perfil de liderança, para que a pessoa que é subordinada ela possa exercer seu trabalho da melhor forma e assim ter um ambiente corporativo com resultado e um ambiente também equilibrado, né? Cara, e durante toda essa tua pesquisa para desenvolver o livro, você falou que está fazendo doutorado e também tem o curso, né? Durante todo esse tempo, desenvolvendo isso, essas ferramentas e, claro, no teu tempo de carreira acadêmica e indústria, né? Posso tratar a Cozampa como uma indústria. Qual que é as maiores dificuldades, assim, ou os maiores problemas que você identificou nos engenheiros, nos geocientistas em relação à inteligência emocional? A grande dificuldade dos engenheiros de forma geral é que nós temos uma facilidade com números, com um aspecto, digamos assim, material, né? Então a gente faz um cálculo, a gente já tem a visualização daquela estrutura, né? daquela ferramenta, mas a gente é pouco perceptível e pouco, digamos assim, emocional. Então a gente tem capacidade de fazer cálculos, mas não de trabalhar com pessoas, né? Desculpa. Então a maior capacidade e habilidade que os engenheiros precisam desenvolver é a capacidade de trabalhar em equipe. Por quê? Quando eu identifico que as pessoas que eu trabalho são diferentes e eu preciso explorar o melhor delas dentro da equipe, eu vou ter resultados melhores. Por quê? Os engenheiros, os que melhor recebem recursos são os gestores. E como é que eles recebem recursos? Quando eles conseguem despertar na equipe uma capacidade de desenvolvimento e fazer com que eles possam também contribuir dentro da formação. Então, existe uma grande confusão entre um bom engenheiro e um bom gestor. E você falou sobre a questão de se autoconhecer, né, primeiramente, para ser um bom gestor. Isso. Olha, às vezes as pessoas confundem como é ser um bom gestor e um bom engenheiro. Um bom engenheiro, basicamente, ele senta na frente do computador, desenvolve um projeto, sendo em equipe ou não, e pronto. O gestor não, ele não deve ter só capacidade técnica, ele tem que ter a capacidade de gerenciamento de conflitos, de empatia, de ser coach, mentor, ou seja, de liderar. E onde é que a gente pode desenvolver essa capacidade? Eu não conheço nenhum curso formal que a gente possa, como engenheiro, ter uma formação específica de inteligência emocional e liderança. Você pode ter livros soltos, mas nenhum curso exclusivo nessa temática. Então, o que eu trago de inovação é exatamente trazer essa ferramenta de inteligência emocional e liderança para que os engenheiros, geocientistas possam desenvolver essas habilidades e ter melhores resultados em trabalho em equipe e assim, consequentemente, desenvolver sua inteligência emocional e liderança. E, assim, você, durante todo esse desenvolvimento seu, para construir todo o teu aporte, para colocar no livro, sabendo de você, claro, partindo do pressuposto que você hoje tem um conhecimento vasto na área, você teve que se autoconhecer. Qual que foi a tua maior dificuldade, né? Às vezes, quem está te assistindo vai se espelhar um pouquinho nisso. Qual que foi a tua maior dificuldade nesse processo? Até como gestor, que você atua na Cozampa, como engenheiro também, qual foi a tua maior dificuldade? Eu acho que o autoconhecimento, eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque a gente precisa visitar a nossa história, a gente precisa visitar as pessoas com que a gente convive, e a gente precisa entender até que ponto a relação dos nossos familiares ela representa o nosso comportamento atual. Então, por exemplo,
muitas vezes a gente tende a reproduzir comportamento dos nossos pais. E aí, de forma automática, a gente manifesta comportamentos que a gente julga que não são corretos, né? Então, por exemplo, um pai que abandona o filho tende a abandonar o filho. A mãe que abandona o filho, a mãe que vai ser mãe depois tende a abandonar. Então, a gente tende a reproduzir comportamentos dentro do fruto da nossa convivência. Então, a partir do momento que eu trabalho o meu autoconhecimento, ou seja, quem eu sou, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, para onde eu quero ir, a partir desse ponto de identificação, eu trabalho no sentido de melhorar, no sentido de perdoar aqueles que nos prejudicaram no passado. Por quê? Existe um psicólogo que se chama Ossando Klinger. Ele fala que 40% das pessoas vivem com a mente no passado, ou seja, com depressão. 40% das pessoas com a visão no futuro, ou seja, ansiedade. Das 20% que vivem com a visão no hoje, apenas 2% vivem independente das opiniões dos outros. Ou seja, das pessoas que vivem com a mente no futuro, a maioria está preocupada com a opinião dos outros. E quando a gente não se conhece, a gente vai ficar vivendo baseado na opinião dos outros e não baseado no que realmente eu sou. Ou seja, para que, de forma geral, o que eu vim fazer no mundo, qual vai ser o objetivo que eu vou deixar, ou seja, qual vai ser o legado que eu vou deixar. E essa resposta ela só vem a partir de um autoconhecimento profundo. Então, quando eu me autoconheço, eu autogerencio minhas emoções. Eu consigo identificar as emoções no outro. Então, por exemplo, pelo comportamento físico. Se a pessoa está com braços cruzados, quer dizer que ela está com comportamento fechado. Que ela está com um rosto rígido, é porque ela está com comportamento fechado. Então, quando eu reconheço as emoções no outro e eu saiba como lidar com essas emoções, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente está no trânsito e aí eu estou acelerando e aí, de repente, um carro ele para e freia repentinamente, né? Então, nesse momento, eu tenho uma reação de estresse. Meu organismo libera dopamina, neuroadrenalina e momentaneamente eu tenho um sentimento de estresse. E aí, sabe o que acontece? É interessante. No nosso cérebro, a gente tem uma parte chamada amígdala, que é responsável pelas reações rápidas. Mas depois, quando eu começo a respirar, eu conto até 10, né? Tem aquele ditado de contar até 10. Essa reação dessa parte que se chama amígdala, que é responsável pela parte emocional, ela passa e ela vai para uma parte do cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é responsável pela reação com razão. Ou seja, quando eu respiro e penso antes de agir, a parte que é responsável pela reação emocional, ela passa e eu passo a reagir de uma forma racional. Mas esse exercício ele é só realizado quando eu tenho realmente autocontrole. Quando eu não me deixo tomar pelas minhas emoções e consigo agir de forma racional. Mas eu vou te pedir até para fazer esse exercício aqui com a gente, porque ontem eu tive um pico de estresse. Os meninos estavam comigo, estavam me acompanhando, eu parei e falei, não fala comigo, porque eu não tô bem. Não tô bem. Porque ontem na sexta-feira, né, hoje a gente está gravando num sábado, tive algumas notícias ruins, no final do dia tive outra, então eu estava dirigindo, eu tive um pico de estresse tão grande que eu tive uma crise de ansiedade. De fato, eu estou contando aqui essa história, ontem os meninos viram de perto, o Israel tá ali por trás das câmeras, ele viu. Então eu tive um pico de estresse e eu precisava chegar em casa, né, a gente está aqui no apartamento, mas só depois que eu cheguei lá que eu me senti, eu tô aqui dentro dessas quatro, aqui é o meu lugar de segurança aqui na cidade, então eu consegui me acalmar. Mas qual a técnica que eu poderia ter usado nesse momento, no momento que eu comecei a sentir esse pico de ansiedade e de estresse? Então o primeiro passo é reconhecer que tu estava estressado, então já tem um autoconhecimento. Depois tu vai partir para o autogerenciamento. Uma das boas ferramentas para a gente regularizar tanto o estresse, a ansiedade e a depressão é a respiração, né? Então, quando eu me sento num local confortável e eu começo a respirar e faço isso no mínimo 10 vezes, tu vai ver que o teu sentimento de estresse ele vai reduzir
a tua circulação ela vai começar a voltar ao normal, porque sabe o que acontece quando a gente está estressado? A gente tem um aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, e existem estudos que mostram que quando a pessoa ela está constantemente estressada, aumentam as chances dela ter parada cardíaca. Ou seja, quando eu consigo trabalhar a respiração, fazer com que o meu organismo ele fique mais tranquilo e eu comece a respirar, pensar realmente no que eu estou passando, sendo coisas positivas ou negativas, e desenvolver uma coisa que se chama gratidão. Gratidão não só pelas coisas ruins, não pelas coisas boas, mas pelas coisas ruins. Porque todo mundo tem problema. Mas eu estava lendo há pouco o livro de um ex-monge chamado Pense como um Monge, né? E ele fala muito no exercício da gratidão, né? Quando a gente reclama assim, poxa, eu não tenho sapato, mas uma outra pessoa também não tem pé. Poxa, morreu um familiar meu. Morreu minha mãe, por exemplo, mas eu tenho um pai. Poxa, meu pai, ele foi um pai opressor, ele não cuidou de mim, mas ele pagou a minha escola. Então, quando eu faço com que o meu ciclo de pensamentos negativos eu torno ele num canal positivo, ao invés de eu reclamar, eu começo a ter um ciclo de gratidão. E isso acaba reconfortando a pessoa e ela acaba tendo o controle, né, das suas emoções e realmente tirando ela num ambiente de estresse, né? Cara, que legal, legal. Eu aqui, enquanto você falava, eu estava até testando aqui, porque a gente está num ritmo muito acelerado. A gente grava aqui 3, 4, 8, chegamos até 8 podcasts num dia só. Tá bem puxado. Então tem os momentos de estresse e tem um momento também que eu estava até brincando com o Juan, que foi o que falou com você. Tem um momento que aquela bateria social acaba, né? E o engenheiro, como gestor, ele tem que lidar com muitas pessoas, com reunião, com pressão, com, às vezes, o colaborador ali que é subordinado a ele, com os próprios estresses dele, né? E lidar com os próprios estresses de si mesmo, do momento. Então, dentro das tuas pesquisas, teve dentro do teu livro até, né, dos resultados que tu colheu para escrever esse livro, você explorou alguma técnica para ajudar, para passar para os engenheiros, além da própria respiração em si? Assim, tem um trabalho específico com relação à pessoa, mas quando ela vai trabalhar em equipe, existe uma palavra francesa que se chama rapport, que é se colocar no lugar da outra, né? Tem um livro do Dale Carnegie que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Na década de 1920, ele fazia cursos de inteligência emocional, de falar em público, e ele verificava que as pessoas, de forma geral, tinham muito medo de falar em público, porque elas se sentiam julgadas, elas se sentiam olhadas, então as pessoas não tinham segurança. Como desenvolver nas pessoas a capacidade de trabalhar em grupo e trabalhar em equipe? E o que ele verificou? Que uma das capacidades melhores de desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo é se conectar. Então ele tem uma frase muito interessante que é: eu sei como você se sente, eu também me senti assim, mas eu descobri que... Então, por exemplo, num ambiente de conflito, uma pessoa fala: eu já disse para ele fazer o trabalho e ele não fez. E aí você pode usar essa técnica. Eu sei como você se sente. Eu também já disse para outras pessoas fazerem um trabalho e eles não fizeram. Mas eu descobri que se eu utilizar uma técnica que eu faço com que ele se sinta acolhido, ele vai conseguir cooperar. Então, quando eu vou trabalhar em equipe, vou gerenciar um conflito, eu consigo ter mais bons resultados quando eu consigo me conectar com aquela pessoa. E eu faço isso me colocando no lugar dela, me colocando ao lado, e a partir do momento que eu me coloco ao lado dela, eu dou a minha orientação, eu dou a minha contribuição. Então eu não bato de frente, me coloco ao lado e a partir disso eu levo a mensagem e faço com que um possível conflito faça com que as pessoas elas acabem caminhando no mesmo horizonte. Mas o Paulo Vieira, ele dá uma série de dicas, né? Tem 7 aspectos, né? Um deles é o espiritual, o emocional. Ele fala esse espiritual religioso, né?
E a pessoa, de forma geral, ela tem que ter alguém com quem ela crê, ela precisa ter uma crença superior, pode ser Deus, pode ser religião. Por quê? Quando a gente tem uma fé em Deus, ou uma fé em um ser superior, não são as coisas, as situações, não são as situações que fazem com que as pessoas elas se desanimem, porque ela sabe que tem alguém, um ser superior que cuida dela. Quando a gente trabalha a respiração, a gente trabalha a questão da música, a questão de comunidade, ela faz com que essas questões elas possam ser trabalhadas. O Rossandro Klinger, ele fala uma coisa muito interessante, né? Nos próximos anos, trabalho em comunidade, você se sentir pertencente, vai ser o principal indutor de redução de casos de morte. Por quê? Quando a pessoa se sente acolhida dentro de uma comunidade, ela faz com que ela se sinta percebida, se sinta importante, e a partir disso ela consegue evitar casos de suicídio e a pessoa consegue realmente se sentir acolhida. Ou seja, que ela realmente importa. Se ela se suicidar, alguém aqui vai sentir falta dela. Então, você se pertencer a uma comunidade é importantíssimo também para evitar casos de suicídio. Esse livro, deixa aí pra galera, será se já temos data de lançamento do livro, qual vai ser o nome? Então deixa pra galera e deixa também tuas redes sociais para quem quiser acompanhar o teu trabalho com inteligência emocional, com liderança. Deixa pra galera aí. Então o livro aí tem a previsão de ser lançado no meio do ano que vem, né? Então eu vou fazer uma parceria com o CREA para que possa lançar junto com o CREA, né? Para que o público-alvo realmente que sejam os engenheiros e os geocientistas. E a minha rede social no Instagram é Victor_Ximenes. E aí você pode seguir essa minha página e ter mais informações sobre inteligência emocional. E a partir disso também ter acesso a cursos, formações e outros assuntos. Vitor, muito obrigado mesmo. E antes de encerrar, eu queria mandar um abraço para a Kátia Santos, que é a minha mentora. Estava comentando sobre você, comentando com você, né, sobre ela. @Kátia Santos Coach. Ela é uma grande amiga, né? E uma ótima pessoa para poder aprender. E também sigam o Vitor, né, nas redes sociais dele. O que ele trouxe aqui para a gente é de suma importância, não só para o engenheiro, mas para o gestor, né? Às vezes nem todo gestor é engenheiro, mas boa parte dos engenheiros são gestores, né? Então, esse foi mais um episódio do Pode Sai. Não deixe de se inscrever, deixar o like no nosso canal e no canal do CREA Pará. E lá no Instagram, @PodeSaiPodcast e @CREA_PA. E é isso. Forte abraço e até o próximo episódio.